Tá contando? Tá aparecendo aqui, ó. Obrigado. Então, dando continuidade à aula passada, vocês viram aqui que o supremo de um conjunto é, em existindo, a menor das suas cotas superiores. E o ínfimo de um conjunto é, em existindo, a maior das suas cotas inferiores. Só que tem um teorema que eu vou colocar aqui, que diz o seguinte: seja S A um subconjunto de R. Se S é limitado superiormente, então S possui supremo. E é claro que ele é único, porque ele é o mínimo do conjunto formado pelas cotas superiores de S, tá? Entendeu? Então S tem supremo e esse supremo é único, porque o supremo é o mínimo das cotas superiores de S. Ou seja, o conjunto das cotas superiores tem um mínimo sempre que S é limitado superiormente, tá? E se S é limitado inferiormente, então S, tá, possui ínfimo. S possui ínfimo. Possui ínfimo. Que tá, é o máximo do conjunto formado pelas cotas inferiores. Agora, observe uma coisa. Observe o seguinte. É o seguinte. Se S contém R, tem um supremo M, quer dizer, M é o supremo de S, então, dado epsilon positivo, é bom que você observe, tá? Então, dado epsilon positivo, existe X no conjunto S, tal que o M menos epsilon é menor do que X, que é menor ou igual a M. Observe, por que isso é verdade? Porque é o seguinte, M é, por hipótese, supremo de S. Então, M é a menor das suas cotas superiores. Ora, se o epsilon é dado positivo, M menos epsilon é menor do que M. Portanto, M menos epsilon não pode ser cota superior de S. Se M menos S não é cota superior de S, então existe um elemento em S que é maior do que M menos epsilon. Correto? E, por sua vez, esse elemento tem que ser menor que ou igual a M, porque M também é cota superior. M é supremo, é a menor das cotas superiores. Entendeu? Quer dizer, M é
cota superior e qualquer cota superior é superior ou igual a esse n. Entendido? Não? Isso é uma consequência. Isso é uma consequência da definição de supremo. Tá? Isso é uma consequência da definição de supremo. Tá bom? E do que eu dei como definição de supremo. O supremo é a menor das cotas superiores. E se S contida em R tem um ínfimo, tá? N, tem um ínfimo N, então, para todo epsilon maior do que zero dado, qualquer que seja o epsilon maior do que zero, então, dado o epsilon do que zero, existe um X no conjunto S, tal que o X, tá, é menor que o M mais epsilon e é maior que ou igual a M. Por que isso? Tá certo? Desculpe, só anotação. Eu estou assumindo que o N é o N que é ínfimo. Então, perdão. Raciocínio análogo. N, por hipótese, é um ínfimo de S. Tá? Sendo o ínfimo de S, é a maior das cotas inferiores. Portanto, N mais epsilon, com epsilon positivo, é maior do que N. E aí não poderá ser cota inferior. Se não é cota inferior, então existe, se N mais epsilon não é cota superior, então existe um elemento em S que é menor do que N mais epsilon, mas continua sendo maior ou igual a N, por quê? Porque N é cota inferior. Tá certo? Então, observado isso, eu tenho a seguinte proposição, admitindo a veracidade desse teorema, admitindo esse teorema. Tá? Admitindo esse teorema. Esse teorema não há como eu demonstrar para vocês aqui. Tá bom? E ele não precisa, na sua demonstração, de nada que eu venha fazer menção enquanto propriedade, enquanto proposição, enquanto teorema ou corolário que venha depois. Tá certo? E aí tem a seguinte proposição. Tá? Proposição é a seguinte. Seja Xn, tá? Seja Xn, N maior que ou igual a K, uma sequência. Se essa sequência Xn, N maior ou igual a K, é crescente, tá certo? E esse conjunto aqui, conjunto formado por cada Xn, tal que N é maior ou igual a K, é limitado superiormente, limitado, LTDO quer dizer limitado, né? É limitado superiormente, então a sequência ela converge. E lembrando que, por definição, convergir é o seu limite, seu número real. Essa é a definição
de uma sequência convergir. Há 4 possibilidades mutuamente excludentes para uma sequência. Ou a sequência tem como limite o número real, ou o limite dessa sequência é mais infinito, ou é menos infinito, ou não existe, isto é, não é nenhuma das situações anteriores. Óbvio, né? Tá? Então, ou seja, x em uma sequência. Se essa sequência é crescente e o conjunto formado pelos termos da sequência é limitado superiormente, isto é, a sequência é limitada superiormente, a sequência ser limitada superiormente é esse conjunto aqui ser limitado, tá? Não coloquei isso como definição, mas nas notas, inclusive, tá como definição. E a prova desse, eu vou dar a prova dessa proposição. Seguinte, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Hipótese, a sequência é crescente e esse conjunto é limitado superiormente. Daí, tá? Esse conjunto aqui, né? Porque se esse conjunto é limitado superiormente, ele tem o quê? Tem supremo. Daí, esse conjunto, xn, todo n maior ou igual a k, né? Esse conjunto tem o quê? Supremo, que eu vou chamar de L. Chamar supremo em L. Logo, tá? Para cada epsilon positivo, existe, tá? Existe um elemento desse conjunto, tal que, ou seja, existe um elemento desse conjunto, isto é, existe N0 pertencente a NK, N0 natural maior que ou igual a K, tal que você tem o seguinte, L menos epsilon é menor do que x N0, que é menor que ou igual a L. Vocês concordam com essa redação? Por quê? É o caso aqui, ó. É isso aqui. Eu estou aplicando isso aqui, tá? Para cada epsilon maior do que 0, existe um elemento desse conjunto que satisfaz essa condição aqui, esse conjunto de desigualdades. Ou seja, ele é maior que L menos epsilon e é menor que ou igual a L. Porque o L é o supremo. Repito, L menos epsilon não pode ser cota superior, porque L é a menor das cotas superiores. Então, como isso aqui não é cota superior, existe um elemento desse conjunto maior do que L menos epsilon. Só que L é cota superior, então eu tenho essa segunda desigualdade. Tá? Daí, como a sequência é crescente, por hipótese, N maior que ou igual a N0, implica o seguinte, implica que o x N0, tá, é menor que ou igual a N, porque a sequência é crescente. Então, se o N é maior que ou igual a N0, o xn é maior que ou igual, o xn é maior que ou igual ao xn0, tá? Ou seja, o xn0, o x índice n0 é menor que ou igual ao x índice n. Tá bom?
menor que ou igual a xnn. Mas isso aqui é maior do que L menos epsilon. Acontece que todo elemento desse conjunto é menor que ou igual a L. Não só o xn0, qualquer outro elemento. Por quê? Porque o L é cota superior. E isso é menor do que L mais epsilon. Ou seja, você tem o x índice n maior que L menos epsilon, menor que L menos epsilon. Isto é, você tem que xn menos L em módulo menos L em módulo, você vai ter o seguinte, se você olhar para cá, você vai ter L menos epsilon menor ou igual a xn menor ou igual a L mais epsilon. E aí você vai ter o quê? Menos epsilon menor do que xn menos L menor do que epsilon. É só subtrair L aos três lados. Ou seja, você vai ter que xn menos L é menor do que epsilon. Então vamos fazer uma releitura daqui. O que foi que eu criei? Eu consegui o seguinte. Para cada epsilon positivo, existe N0 em NK, tal que N maior que ou igual a N0 implica o quê? Xn menos L menor do que epsilon. Isso diz o quê? Isso diz que L é o limite de Xn. Tá? Isto diz que o L é o limite de Xn. Acabou. Ou seja, o limite da sequência é o supremo do conjunto formado pelos elementos da sequência, pelos termos da sequência. Na segunda setinha de baixo, o xn ele é menor ou igual ao L? Não, esse aqui é menor. Não sei porque que eu botei. É menor igual mas eu tenho a menor. Tá? Eu tenho a menor. Tá? Até que eu botei aqui menor. Tá? Foi um arquivo. Tá? Verdade. Hã? Isso aí nos naturais, O quê? essa proposição, nos conjuntos naturais. E na minha? Não. A sequência é uma sequência de números reais. Reais. A sequência. Mas o N0, os índices estão nos naturais. Isso aqui são os índices. Veja bem, o N0 não está nesse conjunto. Quem está nesse conjunto são os... Quem é esse conjunto? Esse conjunto é o conjunto formado por cada termo xn da sequência com n maior ou igual a k, ou seja, o conjunto formado por todos os termos da sequência. É a imagem, esse conjunto, a sequência, não esqueça, a sequência é uma função que vai do nk em R. Portanto, esse conjunto é a imagem da sequência. Vendo a sequência como ela é. O que é que ela é? Uma função de variável real e de valor real, cujo domínio é um conjunto nk. Então, esse conjunto aqui é a imagem dessa função. Que a sequência é uma função. Então, tá? Quando você pega esse conjunto, se esse conjunto é limitado superiormente, ele tem supremo. Ele tem um supremo que eu chamo de L. Se L é supremo, isso quer dizer o seguinte: L menos epsilon não pode ser cota superior. Se não é cota superior, existe um elemento nesse conjunto, isto é, existe um índice N0, um natural inteiro, um natural N0 maior que ou igual a K, tal que o x índice N0 é maior que L menos epsilon. Isto é dizer que existe um elemento nesse conjunto satisfazendo isso.
Mas todos os elementos desse conjunto, não se esqueça, eles continuam menores que ou iguais a L, porque L é cota superior. Tá? E aí, se o N é maior que ou igual a N0, você tem essa desigualdade. Por quê? Porque a sequência